gestão da carteira da sala de ações é composta por 3 passos principais. Primeiro, por meio da análise fundamentalista, são selecionados os melhores ativos. A análise técnica é utilizada na verificação da direção dos papéis, complementando a fundamentalista ao encontrar o momento de entrar no mercado e identificar operações de proteção de investimentos. Por fim, o rebalanceamento da carteira de modo a reduzir o risco da mesma e garantir uma melhor performance é responsabilidade da gestão de risco. Em finanças, o risco representa a probabilidade de perdas financeiras. Em 1949, Benjamin Graham defendeu que identificar ações de empresas que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco permite investirmos com menor risco, isto é, termos margem de segurança em nosso investimento. A definição do risco como conhecemos hoje surge de maneira formal a partir do que ficou conhecido como a Revolução de Markowitz, que em seu artigo seminal de 1952 utiliza conceitos da microeconomia, estatística e matemática para desenvolver a moderna teoria de portfólio. Nela, rompe-se com o status quo vigente que até então mensurava o risco por meio da análise de índices financeiros e contábeis. A análise de investimentos passa a se resumir a 2 medidas estatísticas, a média e a variância. A variância passa a ser a variável de interesse do gestor de risco, uma vez que ela é a medida de dispersão, representa o quão diferente os retornos futuros podem ser do que se espera. Dentro da distribuição de probabilidade, a média é o que representa o retorno mais provável, ou seja, o esperado. O desvio padrão é a medida de incerteza. Uma medida bastante utilizada pelos gestores é a volatilidade, cuja é representada pelo desvio padrão captado ao longo do tempo. À medida que o tempo passa, maiores variâncias elevam o risco e as menores o reduzem. Daí concluímos que tais variações ocorrem devido a acontecimentos relevantes aos investidores. Outra contribuição da teoria de portfólio de Markowitz foi encontrar, a partir da construção de portfólios bem diversificados, a combinação de ativos que geram um risco mínimo, dado um retorno objetivo. A diversificação, portanto, possibilita que o risco absoluto individual dos ativos perca importância e se torne mais relevante para o gestor o risco que não pode ser eliminado via diversificação. É nesse momento que passa a se observar o risco relativo dos ativos em relação ao comportamento de mercado. Esse risco é representado pelo beta-mercado, no qual é possível identificar a oscilação de ativos individuais em relação ao mercado. A magnitude do beta passa a ser a representação do risco, em que um beta maior que 1 significa que o ativo é arriscado. Se ele for menor que 1, será conservador. Se ele for igual a 1, seguirá o comportamento de mercado. O beta é essencial, dado que mede o risco de investimento que não pode ser retirado pela diversificação da carteira. A aplicação do índice beta é dada também no modelo de precificação de ativos de capital, o CAPM, onde os investidores esperam receber um retorno relativamente maior do que a taxa livre de juros. O risco diversificável é definido pela fração do risco de um ativo que pode ser atribuída a causas aleatórias e que pode ser eliminado através da diversificação. Enquanto o risco sistemático representa a fração desse risco que pode ser atribuída a fatores de mercado que afetam todas as empresas. Corresponde somente aos riscos que resultam do mercado em geral e da conjuntura econômica. William Sharpe identificou uma correlação entre risco e retorno e resumiu em um índice o desempenho de um investimento. É definido como a diferença entre o retorno de um investimento e o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão do investimento, ou seja, sua volatilidade. O índice resumirá a quantidade adicional de retorno que o investidor recebe por unidade de aumento de risco. Sharpe também contribuiu para o modelo de precificação de ativos, juntamente com Lintner Mosin Trainor, se inspirou nos trabalhos de Markowitz sobre diversificação e teoria moderna de portfólio. Utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada, o modelo leva em consideração a sensibilidade do ativo ao risco sistêmico, representado pela variável beta, assim como o retorno esperado do mercado e o retorno esperado de um ativo livre de riscos. Segundo Knight, risco se refere a uma situação em que a probabilidade de um certo resultado pode ser determinada e, portanto, pode-se obter resultado contra o mesmo. Incerteza, por outro lado, se refere a um evento cuja probabilidade não pode ser determinada.
O modelo de precificação arbitrária, originalmente formulado por Ross, oferece uma alternativa ao bem conhecido modelo CAPM, ao observar que outros fatores poderiam ter relevância na explicação dos retornos, formulando um novo modelo que permite mais de um fator explicativo escolhido de forma arbitrária, como segue o exemplo abaixo, envolvendo o PIB e a inflação. Além desses conceitos, a métrica valor em risco é uma estatística que sintetiza a exposição de um ativo ao risco de mercado, correspondendo a uma perda monetária máxima que este ativo deve ter, levando-se em conta um determinado nível de confiança e um horizonte temporal específico. Para obter a medida do VaR em uma carteira, deve-se, portanto, gerar uma distribuição de probabilidades dos retornos possíveis. O VaR se sustenta como uma das principais ferramentas na análise de riscos, pois permite a comparação entre ativos de riscos de diferentes áreas do mercado.